por que o Brasil é um país atrasado? Realmente, por que o nosso país passa ano e vai ano e nós continuamos um país ali economicamente instável, problemas sociais que se repetem, marcas na nossa sociedade terríveis, colhemos frutos amargos? Por que nossa nação não avança e não se desenvolve? Né? E o que o livro de Deuteronômio pode nos dizer com relação a escolhas que nós deixamos de fazer e que hoje colhemos esses frutos amargos? Eu sou o Marcos Vinícius, sou professor, sou pesquisador e sou pastor de uma igreja pequena, e hoje eu quero trazer uma reflexão, um bônus de você que acompanha nossos estudos sobre Deuteronômio, uma resposta talvez que a palavra de Deus tem para nós, que pode nos tirar deste marasmo, desta cadeia de decisões, né, que nos mantém um país subdesenvolvido, desigual, violento e extremamente ignorante, né? Então fica aqui nos próximos minutos e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Um dos aspectos que pode explicar por que o Brasil é um país atrasado diz respeito, talvez, às questões tecnológicas, né? O Brasil não é uma referência em país de desenvolvimento tecnológico, né? Isso afeta a nossa economia, nos tornando um país que tem uma economia instável, né, e frágil, vamos dizer assim. Nós estamos muito sujeitos a uma série de fatores que seguram o crescimento do país. E o que faz a tecnologia se desenvolver? Para a gente poder colher frutos da tecnologia, existe um caminho que as nações percorrem que levam até esse patamar. Por exemplo, a ciência, ela tem três escalas, três etapas para a gente poder chegar na tecnologia propriamente dita. Primeiro, existe a ciência básica, né? A ciência básica é aquela ciência que, vamos dizer assim, que quando você vê, você pergunta assim, para que serve isso daí? Né? No primeiro momento, a ciência básica ela tem a única preocupação de saber aquilo que é verdadeiro ou falso, né? Ou aquilo que é provável e aquilo que é falso. Não existe no primeiro momento uma relação com uma aplicação, mas é ciência. Um exemplo disso, por exemplo, eu sou da biologia, a gente tem o laboratório de taxonomia lá, e a gente saía a campo, coletava plantas que estavam com estruturas reprodutivas, levávamos para o laboratório, transformava em cicato, e depois a gente fazia a identificação botânica. Para que servia isso? Num primeiro momento, para nada. Mas existem especialistas em áreas de famílias botânicas, por exemplo, como especialista em Cucurbitaceae, eles coletavam várias Cucurbitáceas, 300 espécies, e identificavam e deixavam lá elas registradas, os dados. Outro pesquisador poderia pegar essas espécies, fazer testes para ver se elas tinham princípios ativos interessantes, por exemplo, do combate ao câncer. Então, eles podiam testar 300 espécies e descobrir que 5 tinham potencial ou algum princípio ativo que tinha um efeito sobre células cancerígenas. E então, depois, a indústria farmacêutica vem e pega essas 5 espécies e, a partir delas, consegue produzir medicamentos. Olha só como é que é a escalada, né? Primeiro ciência básica, depois ciência aplicada e, por fim, a tecnologia propriamente dita, que vai gerar produtos para o mercado e aí vai trazer investimentos, né? Recursos financeiros. Então o Brasil, ele não perde para os outros países do mundo no que diz respeito a publicações, a ciência básica, né? Nossos pesquisadores brasileiros, eles têm uma excelente publicação a nível internacional. Agora, no que diz respeito a patentes de produtos, aí o Brasil tem uma produção de patentes insignificante, né? Porque aí exige um aporte financeiro, um tempo maior para que essa ciência básica vire de fato tecnologia, né? Então, isso mostra que o Brasil ele está muito atrasado no que diz respeito à sua indústria nacional. E onde que nasceu isso? Né? Hoje nós temos uma cultura brasileira, por exemplo, que não valoriza o que é nosso. Eu vou remeter isso ao presidente Juscelino Kubitschek. O presidente Juscelino Kubitschek, quando ele assume a presidência, na década ali, mais ou menos 1960, o Brasil estava quebrado. Se eu não me engano, a gente não podia nem pegar empréstimo do FMI, de tanto risco que nós tínhamos. E Juscelino Kubitschek, então, ele toma uma decisão, né? O governo, ele pensou da seguinte maneira: em vez de esperar a nossa indústria nacional se desenvolver e ter produtos de qualidade, que foi o que outros países fizeram, como o Japão e a Coreia do Sul,
O Brasil ele pensou diferente, ele criou um programa chamado 50 anos em 5. O que ele fez? Em vez de esperar os 50 anos para nós termos tecnologia de ponta ou de qualidade, não. O Brasil abriu as portas para que as empresas que já tinham produtos de qualidade entrassem aqui no nosso país. E aí a gente não precisou esperar 50 anos para ter bons produtos. Só que esses produtos não eram nossos. O lucro dessas empresas ia para fora, né? O Brasil contava com o repasse desses impostos, o que não aconteceu, porque o Brasil não é um país que tem segurança jurídica, então as empresas também conseguiam driblar essas questões. Moral da história, nós atrasamos a nossa indústria nacional em 50 anos. Hoje nós dependemos de importação de tecnologia de outros países e hoje nossa economia está pautada principalmente em commodities, são produtos que não têm valor agregado e que nós não temos o controle sobre o preço e que estão sujeitos a série de oscilações internacionais, e isso não deixa nós termos uma segurança financeira que permita que nosso país avance. Né? E o que a palavra de Deus diz com relação a isso? No sentido contrário ao que aconteceu com a nossa nação, quando o povo de Deus saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, a distância do Mar Vermelho até a Terra Prometida demoraria de 30 a 40 dias de caminhada. Se eles fizessem uma fila e dessem as mãos, eles chegariam até a Terra Prometida. Mas por causa da rebeldia deles, da mentalidade que eles ainda tinham, do pensamento pequeno, Deus atrasou. O que era para demorar 40 dias, Deus transformou em 40 anos. Ou seja, Deus atrasou a conquista do povo para que ele primeiro trabalhasse questões da mentalidade deles, fornecesse para eles uma constituição, uma lei, né, que determinasse ali a moralidade deles, né, o que era certo, o que era errado, a maneira correta de agirem, quem eles eram, né? Então, primeiro Deus trabalhou essa questão entre eles para depois de 40 anos, que uma mentalidade errada fosse erradicada no meio do povo, eles pudessem conquistar. O Brasil, infelizmente, nós pensamos sempre no meio do jeitinho, do atalho, do improviso. E quando a gente age dessa maneira, a gente não consegue construir nada sólido. Inclusive hoje nós temos uma mentalidade que tudo que vem de fora é melhor. Isso foi construído politicamente. Nós não valorizamos o que é nosso, nós não temos orgulho da nossa identidade. E se nós tivéssemos que escolher entre um produto que é nosso, que é de fora, a gente escolhe o que é de fora. Né? E a gente construiu uma mentalidade de vira-lata, e o que faz com que o nosso país permaneça atrasado por muito tempo. Então, eu espero que um dia o Brasil pare de pensar a cada 4 anos e comece a pensar e tomar decisões que dizem respeito a daqui 20, 40 anos. Se nós não agirmos como nação com um propósito maior que transcende questões de governo, nós infelizmente vamos estar fadados a uma eternidade de atraso, de falta de cultura, de falta de conhecimento. A palavra de Deus é clara. Quando nós buscamos o conhecimento, que nós buscamos a sabedoria, assim como a prata e como o ouro, isso vai realmente fazer com que nós possamos usufruir de benefício, de prosperidade, de honra, né, de bem-estar, que hoje, infelizmente, com a mentalidade que temos, está longe de acontecer. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você acredita que ainda hoje a palavra de Deus é a resposta para o nosso país, para o nosso povo, então fique aqui, compartilha, se inscreve e eu espero que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Deus abençoe e forte abraço.